da sua vida, no seu coração, nos seus sentimentos. Aonde você gostaria que o Espírito Santo ele pudesse tocar em você, talvez no seu corpo, nas suas lutas espirituais, nas tentações que você tem enfrentado, aonde tem sido as suas maiores lutas. Quando você apresentar isso para Deus, nós vamos cantar de novo. E você vai pedir ao Espírito Santo que venha sobre você. Assim como veio na vida de Pedro, que passava pelo medo. Assim como veio na vida dos apóstolos, que estavam com medo e já não tinham mais coragem. Assim como na vida daquelas pessoas que já tinham desistido. Mas você hoje vai levantar a sua mão e você vai cantar como uma pessoa que crê na vitória, como uma pessoa que crê na ação do Espírito Santo, nesse Espírito que traz a você a essência, nesse Espírito que é aquele que o Senhor enviou. Eis que eu vos envio o meu Consolador, o meu Paráclito, aquele que vai conduzir os seus passos, aquele que vai te direcionar, aquele que vai mostrar a você um novo caminho e que vai te convencer do pecado. Isso, levanta as suas mãos assim. E você vai cantar essa canção com autoridade, essa história. E você vai pedir a esse Deus que venha sobre a sua vida agora, como você nunca pediu um dia. Diga: Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como fogo, vem como Pentecoste, enche-me de novo, enche-me de novo, Espírito, diga: Senhor, eu creio. Eu creio na tua presença. Eu sei que não foi eu que cantei, mas o Senhor cantou em mim. Eu sei que hoje o Senhor tem uma palavra para mim. E essa palavra vai transformar o meu coração. Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Porque é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai falar comigo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele: hoje o Espírito Santo vai falar com você. Diga: hoje o Espírito Santo vai falar comigo. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa vida. Ele tem um chamado para nós. Então toma posse. Amém? É uma salva de palmas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 em diante. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 em diante. Facinho de achar, gente. Logo depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Amém? Página 1490. 1490.
verdade não convém. Passarei, entretanto, as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Mas obstei-me para que ninguém me tenha em conta de mais do que vê em mim ou ouve dizer de mim. Demais para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que apartasse de mim, mas Ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite a mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições do profundo esforço sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pode sentar. Olha, então nós vamos agradecer a Deus mais uma vez por essa semana que nós passamos e por mais essa quinta-feira, onde nós temos o privilégio, a alegria de estar aqui na presença de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais pessoas se reúnem no meu nome, ali estou eu no meio deles. A própria palavra, o próprio Cristo que diz que onde nós nos reuníssemos e que todos tivessem o mesmo pensamento e de comum acordo, ali estaria o Senhor no nosso meio. Hoje a palavra de Deus sai na carta de Coríntios, no capítulo 12, versículo de 1 em diante, e nós sabemos que essa passagem é uma passagem muito linda. Primeiro porque ela vai falar de um homem que é conhecido como o maior missionário que a igreja teve. Um homem que teve ousadia, coragem, humildade, sabedoria e que enfrentou tudo por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 12, onde ele vai revelar algumas das suas visões, experiências que ele teve com o próprio Deus, momentos que ele experimentou a graça de Deus face a face. O apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo, lembra quando a gente vai falar dessa carta, de qualquer carta do apóstolo Paulo, a gente precisa contar um pouco sobre a vida dele, porque nem todo mundo sabe, né? E que quem foi esse homem de grandeza espiritual, de grandeza de humildade, porque você vai perceber nessa mensagem, quando ele expressa a sua humildade e nada mais ele quer explicar para nós que tudo dele é o Senhor, tudo dele é Cristo. E Paulo, ele escreve nas suas cartas, ele foi o autor de 13 cartas, né? Somente 7 cartas é que a igreja reconheceu como da sua própria autoria.
Deus. Paulo, que antes de ser Paulo, era Saulo. A história conta que ele vivia em Tarso, né, uma cidade da província, e ele era uma pessoa de uma família muito rica. Segundo a história e a teologia de Paulo, vai dizer que a mãe de Paulo, desde criança, ela tinha um desejo muito grande de que ele conhecesse os Pentateucos, porque até então, naquela época, era exatamente os 5 livros da Bíblia que se estudavam, os 5 primeiros livros. E Paulo, já desde rapazinho, já foi levado para a escola de Gamaliel, porque naquele tempo, Gamaliel, que era o doutor da lei, um homem de grande conhecimento, de grande sabedoria, todas as pessoas queriam que as crianças e os jovens estudassem com Gamaliel. E Saulo, quando jovem, ainda é levado para essa comunidade, e ali ele é formado na escola de Gamaliel. E sendo ele um jovem de grande gabarito, de grande interesse, de busca do grande conhecimento, do jovem que estudava e desejava ardentemente conhecer as leis de Moisés, conhecer as escrituras, né? Ele recebe o mérito do sinédrio na época da igreja, e ele é colocado para ser um representante da palavra. Ele é colocado para ser um representante, um homem que na lei de Moisés era de grande conhecimento. Tanto que na frente você vai ver, quando ele começa a perseguir os cristãos, ele recebe uma liberdade para trabalhar, porque era um homem de confiança do sinédrio. Então, voltando atrás, né, quando ele se converte, né, quando ele forma, e ele descobre então sobre Jesus Cristo, sobre a história de Cristo, Paulo se revolta, porque ele tinha uma personalidade toda farisaica. Ele amava a lei de Moisés, ele buscava, ele estudava, ele conhecia sobre a vida de Abraão. Então, era como você hoje na igreja católica, né? Não tem aquela pessoa que, se uma pessoa falar mal da igreja, ele fica com raiva. Quem fica com raiva se alguém falar mal da igreja? Né? A pessoa fica brava. Se eu sou católico, né? Eu visto a camisa da igreja, se eu não sigo o catolicismo, amo a igreja. Quando uma pessoa fala mal, automaticamente eu não vou gostar. Não é assim? É a mesma coisa que falar mal da sua casa, da sua família, né? Da sua mãe, do seu pai. E Paulo era dessa pessoa. Ele amava o conhecimento, ele amava a igreja, ele vivia sobre as leis e era uma pessoa rígida sobre a lei de Moisés. Então, quando Paulo ouviu falar de Jesus, Paulo ele questionou, porque para ele Jesus não era o Cristo que os profetas tinham anunciado. Jesus não era o Cristo da profecia, o Cristo da promessa. Paulo entende aquilo ali como uma seita. Paulo acha que aquilo ali simplesmente era uma heresia que estava sendo inventada. E ele então começa a procurar, a descobrir a verdade sobre a vida de Cristo. Até então, antes de ser Paulo, Saulo, né? Porque ele decidiu que um dia ele iria destruir essa seita que estava sendo criada, né? Porque ele achava que aquela seita, que aquela religião, ela iria destruir, ela iria penetrar sobre a religião que já existia, sobre a lei de Moisés, e iria atrapalhar. Assim que muitas vezes acontece, olha, quantos lugares a gente vê falsos doutores, falsos mestres, pessoas que ensinam uma mentira, pessoas que ensinam religiões que simplesmente vai te afastar da fé e vai te condenar. Não existe ainda hoje? Quantas falsas religiões existem? Quantos falsos mestres, pessoas que ensinam aquilo para exatamente afastar você da igreja, afastar você da vida espiritual? Isso acontecia também naquela época. Então o apóstolo Paulo, ele não aceita de forma nenhuma, assim como os fariseus também não aceitavam. Porque Paulo ainda não era Paulo, era Saulo. A gente tem costume de falar Paulo porque é normal isso. Então Saulo, que ainda sendo jovem, né, de grande inteligência, era uma pessoa de muito conhecimento, e era uma pessoa autossuficiente. Você já viu alguém que é autossuficiente? Alguém que acha que sabe tudo? Não tem aquela pessoa que ele é o tal? Saulo era assim. Ele achava que ele sabia tudo, que ele podia tudo, porque ele era um cara estudioso, né? Isso é de grande importância quando nós dedicamos a nossa vida na palavra de Deus.
Não é assim? Às vezes você tem a oportunidade de ler, mas você não lê porque você não interessa nas coisas de Deus. Foi exatamente isso que Jesus disse quando Maria foi buscar ele. Ele estava no templo de Jerusalém, aos 12 anos de idade, e Maria chegou perto dele: filho, o que você está fazendo aqui? Estou cuidando das coisas do meu pai. Não sabeis vós que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E nós que somos também filho de Deus, filho de Maria, nós também temos que cuidar das coisas do nosso pai. E cuidar das coisas do nosso pai é exatamente conhecer a Escritura, buscar na palavra de Deus as revelações da nossa vida. Saulo era um homem de grande sabedoria, mas a palavra de Deus diz que Saulo, ele presenteou uma luta muito grande entre os cristãos sobre a vida de Estevão. Eu estou fazendo um resumo, gente, para me chegar na palavra. Estevão, que era um jovem, também tinha sido formado na escola de Gamaliel, tinha sido colega de Paulo de Saulo na mesma sala, e Estevão, ele teve uma experiência com Cristo antes de Saulo. Você imagina, Estevão tinha uma personalidade farisaica, tinha o mesmo conhecimento de Saulo, mas Estevão, ele antes de Saulo, ele tem uma experiência com Cristo e se converte. Então Estevão sai da escola de Gamaliel e sai por Jerusalém pregando. E quando Estevão começa a pregar com autoridade, com sabedoria, porque o Espírito Santo tinha vindo sobre a vida dele, agora os fariseus, que faziam parte da vida de Saulo, perseguem Estevão. E quando eles perseguem Estevão, eles empurraram Estevão no lugar, e ali eles começam a questionar Estevão, a vida que ele estava levando, porque Estevão era fariseu, cresceu na escola farisaica, foi ensinado por Gamaliel, pensava como um fariseu, e agora Estevão pregava sobre a vida de Jesus. Então eles empurraram Estevão porque naquela época era proibido uma pessoa anunciar o nome de Jesus. A pessoa que anunciasse o nome de Jesus diante dos romanos, diante dos fariseus, ou ela era apedrejada, ou ela era morta, ou ela era crucificada, de uma maneira ou de outra, essa pessoa era perseguida por causa do nome de Jesus. Mas quando aquela pessoa recebia, tinha uma experiência, quando ela recebia o batismo do Espírito, ela jamais deixava de anunciar o nome de Jesus, porque ela recebia uma autoridade, não aqui na terra, assim como Pedro disse: o que eu posso fazer? Devo obedecer aos homens ou a Deus? E Estevão pregava com autoridade, com sabedoria, até que eles encurralaram Estevão. E a Bíblia diz que quando eles encurralaram Estevão, Pedro, Paulo e Saulo estavam ali. Eles queriam impedir Estevão de pregar, mas Estevão não parava de pregar. E a Bíblia diz então que eles começaram a apedrejar Estevão. E quando eles começaram a apedrejar Estevão, diante de Saulo e diante dos fariseus, a palavra de Deus diz que ele ajoelhou e olhou para o céu, e Deus deu uma visão a Estevão, e Estevão viu o Senhor sentado à direita do Pai, e Estevão começou a glorificar a Deus como se ele estivesse no paraíso. E Saulo, que estava presente, ele via tudo isso, até que Estevão, antes de cair, antes de morrer, mesmo sendo desaguentado pelo sangue, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A partir daquele momento, quando Saulo viu aquilo, Saulo começou a ter uma luta dentro dele, entre a carne e o espírito. Aquela personalidade farisaica, todo o conhecimento que ele tinha recebido na lei de Moisés, tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que ele experimentava, agora começou a ficar confuso dentro dele, porque ele não entendia. Como pode alguém amar tanto uma pessoa assim? Um homem como Estevão, que foi criado comigo, que foi formado comigo, que tinha a mesma personalidade, agora prega sobre esse Jesus.
disse essas palavras da cruz? Quem disse? Jesus. Então ele repete exatamente aquilo que Jesus falou. Ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. E Saulo, ele está ali, não entende aquilo. Quando Saulo sai dali, eu creio que o Espírito Santo começou a balançar o coração dele. Ele começa então a ficar confuso, só que Saulo, ele tem uma ação contrária. Em vez de ele procurar esse Cristo, em vez de ele buscar a conversão, em vez de ele procurar a verdade, entra no coração dele uma ação espiritual maligna. Satanás coloca ele contra o cristianismo agora, e ele vai investir violentamente contra os cristãos, porque ele começa a pensar assim: não, é como se ele dissesse: eu não aceito isso que está acontecendo comigo, eu não aceito, eu fui formado de um jeito e agora eu quero destruir, eu quero acabar com essa religião, eu quero acabar com essa seita, eu quero destruir essa nação, esse povo, essa igreja que está nascendo. Você imagina, gente, a igreja estava nascendo e Saulo queria destruir a igreja. Saulo então arma uma cilada, coloca espião para todos os lados, e ele sabia que os cristãos passavam. E ele marcou então uma cilada contra os cristãos. A Bíblia diz que existia uma estrada em direção a Damasco, que era perto de Jerusalém. E quando os cristãos passam por baixo, Saulo, na sua cavalaria por cima, porque ele tinha recebido o sinédrio, a carta e a autoridade, ele podia fazer aquilo que ele queria. Ele era um homem de respeito do sinédrio. Ele tinha autorização para fazer isso, mesmo que tivesse errado. Você imagina? Uma igreja te dá autorização para você bater e matar. Mas Saulo queria fazer isso. E ele vai então em direção, só que quando ele chega perto dos cristãos, a Bíblia diz que era meio-dia. Então Jesus aparece para ele. O sol estava quente como o sol de meio-dia, e aparece uma luz muito forte, muito mais forte do que o sol. E essa luz aparece para Saulo, e aquela Saulo então olha para aquela luz e fica cego. A Bíblia diz que ele fica cego e cai do cavalo. E daquela luz surge uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Você imagina Saulo teve que cair do cavalo. Às vezes a gente tem que cair do cavalo, tem? Quantas vezes a gente quer fazer uma coisa errada na nossa vida? A gente está indo em direção errada, e às vezes até uma pessoa fala: olha, não faz isso, porque isso você vai se dar mal, né? Sai desse caminho, você não está vendo que esse caminho vai te levar à perdição? Quantas vezes acontece isso, né? Na nossa vida, e às vezes a gente não desobedece, a gente não obedece, quando Deus usa as pessoas para falar com a gente. Mas quando Saulo não quis
é o meu pensamento. A gente precisa crer nisso, gente. Deus fala com o homem. E quando Deus fala, eu preciso ter um discernimento quando é a voz de Deus. E Ananias, por um momento ele teve dúvida, mas ele aceitou, porque ele sabia que era Deus que falava com ele. Até que eles trouxeram Saulo, e ele ficou cego durante 3 dias e 3 noites. E no terceiro dia, Ananias orou por ele, e ele voltou a enxergar. Quando Saulo escreve a carta aos Coríntios, porque Saulo, depois que ele se converte, né, ele começa a pregar ali mesmo em Damasco. E quando ele começa a pregar, porque você imagina o dia que houve uma conversão na sua vida, né? Quando você tem experiência com Deus, você quer pregar todo dia, toda hora, você fica até aquela pessoa de lado, fica. Você fala de Jesus para um, você fala de Jesus para outro, você quer converter o mundo inteiro. E Saulo ficou assim. Ele tem aquela experiência, ao mesmo tempo que ele é um perseguidor, agora ele passa a ser um anunciador de Cristo, ele passa a ser um missionário, e ele começa a pregar para todo lado. Eu imagino que Ananias ficou maluco. Saulo, que pertencia ao Sinédrio, que era perseguidor, sai agora em Damasco pregando, anunciando o Evangelho. Ananias chama ele e fala: Saulo, pelo amor de Deus, eu vou acabar com você. Eles vão te matar, cara. Sai daí no meio dessa rua. Você não sabe que não pode, mas Saulo não tinha medo de nada. Ele queria pregar. O desejo que estava no coração dele era anunciar o Cristo. Assim, esse desejo que precisa estar dentro de nós é quando a gente sair daqui e a primeira pessoa que você encontrar fala: você já conhece Jesus? Uma vez eu tive uma experiência com um rapaz. Eu dei uma carona para ele. E lá do frigorífico para a rua. Então esse rapaz veio conversando comigo outras coisas. E por um momento o Espírito Santo falou comigo assim: aí, pergunta para ele se ele já conheceu Jesus. Eu cortei o assunto que ele estava conversando comigo e falei assim: Henrique, você já conheceu Jesus na sua vida? Ele falou: ah, Solai, me chamou de Solai. Não, Solai, como é que eu sou velho, não? Eu sou novo. Solai, eu nunca falei para ele: você gostaria de ter uma experiência com Cristo? Ele falou: eu gostaria sim. E eu fui no carro ali, a gente estava conversando normal, de repente ele falou: só me deixa aqui que eu vou na feira. Ele ia comprar um negócio lá na feira. Falei: tudo bem. E fui embora para casa e ele ficou lá. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a garagem, o telefone tocou. Aquele rapaz estava chorando. Ele ligou: Solai, ele, pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou chorando, eu não consigo parar de chorar. Falei: o que houve? Eu falei: você não queria experiência com Cristo? Está aí a experiência que ele te deu. Pode dar uma salva de palmas para ele. Apenas quando nós queremos, Deus faz a partir do momento em que nós queremos mesmo, porque Deus quer que cada um de nós tenha essa experiência. E Saulo, então, 3 dias e 3 noites ele tem essa experiência, e ele começa a pregar. A Bíblia diz que os cristãos começam a perseguir ele. Ele imediatamente tem que sair dali e vai para um deserto chamado da Transjordânia, chamado Arábia, e lá ele fica 3 anos pregando naquele lugar. Segundo os estudos, os historiadores dizem que Saulo pregava sem parar onde ele ia. Só que depois de 3 anos ele sai daquele lugar e volta para Tarso, e lá em Tarso ele fica 10 anos com a boca fechada. Você imagina? Se Deus calasse a sua boca hoje 10 anos, você imagina você pode cantar, né? Você imagina nós que gostamos de pregar o Evangelho e agora ficar 10 anos parado, 10 anos, só apenas ouvir, sem soltar a voz, sem gritar como eu estou gritando aqui. 10 anos só fica em casa. Só que Deus, ele tinha um plano, ele tinha um projeto. Um certo dia Pedro estava conversando ali com o Barnabé,
Glória, diz que ele está em Tarso. E o que ele está fazendo? Olha, ele foi para o deserto. Ele diz que ele pregou lá 3 anos, onde ele passava as pessoas se convertiam. Mas agora ele está em Tarso, ele está quieto, vai lá, vai lá. O Espírito Santo mandou chamar esse homem na igreja. Você imagina quando o Barnabé chega lá perto onde Saulo estava. Saulo, eu vim te buscar. Aquele homem que tinha sede dentro do coração, aquele homem que tinha uma língua de fogo, o desejo de anunciar o Cristo. Imagina 10 homens dentro de um profeta com ardor, dentro de um missionário, 10 anos dentro de sede, de vontade, que ansiedade, que desejo de anunciar o Cristo. Eu imagino que ele nem olhou para o Barnabé, quando o Barnabé pensou que já estava chegando, cá em Jerusalém. Então a igreja aceita Saulo, que depois se torna Paulo, e ele agora é um Paulo, e ele começa então a viajar. Ele começa a anunciar, porque ele é recebido na igreja, é aceito. Os apóstolos reconheceram que ele estava cheio do Espírito Santo, e que ele era aquele escolhido do Senhor mesmo, por causa das suas ações, por causa das aprovações que Deus fazia na vida dele, porque Deus, quando ele aprova o nosso trabalho precisa de resultado. Se eu tenho pregado e não tenho tido resultado, quer dizer que Deus não tem sido comigo, ou a minha vida tem sido uma vida mesquinha diante de Deus, eu tenho sido infiel com Deus. Mas a palavra de Deus diz que Paulo então começa a viajar, e onde ele andava, ele começava a formar as comunidades, e a primeira comunidade que ele forma, a segunda comunidade que ele forma, a comunidade de Coríntios. Por isso que eu disse que na primeira carta aos Coríntios ele faz uma exortação, porque depois de 13 anos ele começa a escrever as cartas, porque onde ele ia, ele fica 1 ano e 8 meses em Coríntios, que era a cidade da Grécia, no sul, e ali ele forma essa comunidade. 1 ano e 8 meses ele forma, deixa aqui uma comunidade formada, cheia do Espírito Santo, e sai para começar a trabalhar em outros lugares. E quando ele chega em outros lugares, ele começa a receber cartas, e as cartas que ele recebia diziam: olha, a igreja acabou. O povo de Coríntios agora já não está mais aceso como estava. Tudo que você ensinou não valeu de nada. Essas pessoas têm abandonado o caminho do Senhor. Lá é uma verdadeira panelinha. Isso acontece muito. Aqui não tem isso, né? Gente, isso acontece como que uma comunidade é destruída? Como? Imagina lá na sua casa se 2 irmãos ficar para um lado e 2 para o outro, o pai e a mãe para o outro. Como que essa família vai viver? Quando as pessoas começam a formar panelinha, isso aconteceu na comunidade de Coríntios, quando eles começaram a formar panelinha, porque quando Paulo estava, era uma comunidade forte, era uma comunidade unida. Todos queriam a mesma coisa, todos pensavam a mesma coisa, todos queriam anunciar o Cristo com a mesma timidez, com a mesma ousadia. O desejo de todos era que todos fossem salvos. Mas a partir do momento que Paulo sai, essa comunidade começa a dividir um grupinho para lá, um grupinho para cá, um grupinho para lá, e automaticamente nenhuma delas crescia. Por quê? Faltava a ação de Deus, faltava a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não age num coração dividido, ele não age num coração fofoqueiro, ele não age num coração cheio de ódio, ele não age num coração que não tem amor. E Paulo fica triste porque ele forma uma comunidade, ele acredita naquelas pessoas, não quer Deus usou ele para investir na vida daquelas pessoas. Não dá para ficar triste quando você investe em alguém e aquela pessoa te decepciona? Paulo investiu tudo na comunidade de Coríntios. Ele queria que aquela comunidade fosse forte, que ele saísse, mas ela ia continuar ganhando algo, ela ia continuar anunciando Cristo, mas quando ele chega lá, não, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Paulo, então, quando ele começa a escrever a carta, vai chegar no capítulo 12 da 2 Coríntios. E ele vai mostrar que a humildade é o dom de tudo. Ele vai falar desse homem, olha. Importa que eu me glorie? Na verdade, não convém. Passarei entre tanto as visões e revelações do Senhor. Olha no versículo 2.
em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei, se não for no corpo, também não sei. Mas sei que foi arrebatado. Paulo, ele podia ter dito ali naquela mensagem: eu fui arrebatado. Porque quando Paulo fica 3 dias e 3 noites cego, Paulo, ele não fica cego porque fora o tempo de experiência com Deus. Paulo agora, aquele enquanto ele era Saulo, ele precisava quebrar sua personalidade antiga, arrancar aquilo que era velho do seu coração e se tornar um homem novo na presença de Deus. Então ele mesmo disse: olha, eu fui arrebatado, fui até o terceiro céu, e lá Deus me falou coisas que eu não posso repetir aqui. Você imagina que experiência! Já pensou se você fosse arrebatado e Deus te levasse no terceiro céu e lá Ele te mostrasse coisas que homem nenhum nunca viu, que homem nenhum nunca experimentou? Eu vi um homem, mas ele não disse que era ele, porque ele queria mostrar àquela comunidade a importância de ser simples, a importância de ser humildade, porque ele vai dizer logo embaixo o que aconteceu quando ele se engrandeceu. Versículo 4: foi arrebatado ao paraíso, e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. Foi arrebatado ao paraíso. Olha, o que o ladrão, que Jesus disse para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Saulo foi lá vivo. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. No terceiro dia, no terceiro céu, agora Saulo está dizendo para aquelas pessoas: eu conheço esse homem que foi arrebatado. De que maneira eu não sei, mas ele foi. Versículo 5: desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Pois ainda que eu me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Mas eu abstenho-me para que ninguém me tenha em conta do mais do que vê em mim ou ouve dizer de mim. Presta atenção. Eu preciso dizer a verdade, mas nem todas as minhas verdades. O que Saulo quer dizer? Ele era um anunciador do Evangelho, era um homem que pregava a verdade, mas nem todas as suas verdades, porque existe coisa na nossa vida que ele não deve contar para ninguém. Existe a fraqueza do homem, os sentimentos, a natureza. Tem coisas que não se fala, tem coisas que não só entre nós e Deus. É isso que ele queria dizer ali. Eu só digo a verdade, mas tem coisas que eu não sei dizer essa palavra que ele escreveu aqui, mas eu vou guardar só para mim e para Deus. Nem tudo a gente fala. Tem coisas que você precisa guardar para você e para Deus, porque muitas vezes aquilo que você fala se torna escândalo contra a sua vida. Nem sempre você mostra a sua fraqueza. É isso que ele quis dizer aqui. Ele disse: eu sei que eu sou fraco, mas nem sempre eu devo mostrar certo tipo de fraqueza que eu tenho. Versículo 7: demais para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te a minha graça. Você imagina, Saulo tem uma experiência com Deus, é levado ao terceiro céu. Quando volta dessa visão, ele se torna um dos maiores missionários, um homem de grande índole. Você imagina, gente, como que a ação e o poder de Deus estava sobre a vida daquele homem, porque onde ele ia, ele arrebanhava multidões. E agora ele disse assim: olha, Deus colocou um anjo de Satanás, veio me esbofetear e colocou sobre mim um
Paulo uma fraqueza. Algo que fazia ele se humilhar diante de Deus. Algo que fazia ele voltar para Deus. Ele não podia se vangloriar de momento nenhum, porque Deus não queria. Deus queria que tudo que ele fizesse era para a honra e glória de Deus e não dele. Mas ele disse: Senhor, eu tenho essa fraqueza. Muitos teólogos acham que é um pecado. Outros teólogos acham que é uma doença, como a epilepsia e outras mais. Outros teólogos acham que é um vício. Outros dizem que era uma paixão. O que será que essa não tinha? Que espinho que tinha na carne dele que fazia ele se retroceder diante de Deus, e cada vez que ele tinha aquilo, ele se sentia fraco. O Senhor disse: Saulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você imagina? Um anjo de Satanás, quando ele fala isso aqui, ele quer dizer sobre um demônio mesmo, sobre a presença maligna que acusava ele, que perseguia ele, que ele tinha que lutar contra aquilo que estava no coração dele. Talvez algo que ele fazia e que não era do agrado de Deus, e ele sentia: eu sou fraco, eu sou merda, eu não sou nada. Muitas vezes acontece isso com a gente, né? Quando a gente quer se engrandecer, se vangloriar, e acha que a gente nunca vai cair, que você nunca vai passar por ter uma queda. Gente, nós temos que ter cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Você que está de pé, cuidado, vigie. Não somente olhe, mas vigie. Por isso que ele fala na carta aos Efésios que nós não lutamos contra homens, mas contra as potestades que existem nos ares. É isso que ele quer explicar desde o início, que o anjo de Satanás veio me esbofetear, e eu disse: Senhor, porque ele colocou um espinho na minha carne. Se eu perguntar para você qual é o espinho da sua carne hoje, você vai dizer assim: uma enfermidade, né? Tem gente que fala assim: quando meu marido me bebe muito, esse é o espinho da minha carne. Aquele filho que está no trabalho, as dúvidas que está dentro de você mesmo, talvez um vício que tem te afastado de Deus, talvez as paixões que o mundo tem oferecido que tem te afastado de Deus, porque a gente vê quantas pessoas têm perdido o ministério, pessoas têm sofrido a queda por causa das paixões. O apóstolo Paulo também não era um homem perfeito, ele tinha no seu coração o ardor de anunciador de Cristo, mas ele trazia consigo um espinho na carne, e ele precisava se livrar desse espinho na carne. Mas o Senhor disse: não posso tirar, porque te basta a minha graça. Você sabe o que Deus quis dizer para ele? Gente, o que significa a palavra graça? Por que Maria é chamada ave cheia de graça? Por quê? Ave cheia de graça, aquela que recebeu a bênção de Deus, aquela que foi escolhida, aquela que teve experiência com o Senhor. Ave cheia de graça. Apóstolo, basta-te a minha graça. Ele quer dizer: Paulo, o que está em você, a graça que está em você, Satanás não tem poder contra você, lá tem que ser trouxa. Se você crê, se você tem fé, se você é um homem cheio da graça de Deus, que demônio que vai se aproximar de você? Confie, enfrente esse problema, vença esse problema. Eu preciso confiar na graça de Deus sobre a minha vida. Se eu sou um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, e você crê que você é de Deus, quando o problema vem, você precisa enfrentar ele, não abandonar, não cair na sua fraqueza e dizer: eu sou um fraco, não aguento nada. Não, você precisa dizer: eu tenho Deus na minha vida, e eu sou uma pessoa cheia da graça de Deus, preciso confiar na graça de Deus. É isso que o Senhor disse para o apóstolo Paulo, e ele contava para a comunidade de Coríntios: atualmente a sua carne, minha graça te basta, mais nada. Feche seus olhos. Tenha um discernimento agora diante de Deus, o que você tem enfrentado hoje na sua vida.
O que está no seu coração? Qual é a maior luta que você enfrenta? Qual o tipo de problema que tem te derrotado? Aleluia. Apresenta para esse Deus aí. Se você crê, se você confia que Ele está presente aqui, e que essa palavra que está sendo anunciada hoje, ela não é minha, mas que ela desce do trono de Deus, ela vem da glória de Deus, e Ele quer falar com você. Qual o espinho que você carrega hoje, o espinho na sua carne, esse pecado que tem voltado sempre,
você tiver que dizer alguma coisa para Deus hoje, o que você diria agora para Jesus? Paulo diz: 3 vezes eu clamei ao Senhor. 3 vezes que o Senhor tirasse de mim esse espinho na minha cara, mas o Senhor disse: não, eu não posso fazer isso, porque é na fraqueza que você é forte, porque é na sua fraqueza que eu vou agir, é na sua incapacidade que eu vou agir. É isso que Deus quer que você entenda. Quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Na nossa fraqueza, Senhor, é que o Senhor age em nós. O Senhor tem seus meios de nos aproximar do Senhor, é mostrando que nós não somos nada, mas através da nossa confiança no Senhor. Isso pode falar porque eu estou vendo o Espírito Santo tocar no seu gente. Pode receber isso! É a graça de Deus que está nesse lugar. Quando nós clamamos, esse Deus, Ele toca mesmo. Eu já estou vendo isso aqui. Deus está tocando em muitas pessoas nesse lugar. O Espírito Santo está tocando em você. É preciso você receber essa força, essa unção de Deus, esse poder renovador, esse açúcar na laxinhança lá, esse poder que cura, que liberta. Isso é uma força daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não impeça, não impeça. Deixa isso acontecer. Se você quer orar na linguagem dos anjos, faça essa oração. Deixa o Espírito Santo fazer uma festa nesse lugar. Deixa o poder de Deus renovador, esse poder transformador que quer te dar uma nova vida hoje, uma mudança de vida, uma mudança de atitude, porque você nasceu para Deus. Você nasceu, nós nascemos para o Senhor. Nós somos anunciadores. Temos o nosso ministério. Aleluia. Olha para essa pessoa que você vai dizer: eu sabia que Deus tinha uma bênção para você. Então tome posse, porque essa bênção é sua. Diga: olha para mim, seja uma pessoa abençoada. Amém? Então, uma salva de palmas para Jesus. Amém? Pode sentar rapidinho. Gente, amanhã nós temos a Santa Missa às 8 horas, tá? Aqui na comunidade. Missa amanhã às 8 horas. E eu quero avisar que o grupo continua nas campanhas de oração. Toda segunda, toda terça e toda sexta. Na segunda-feira, a gente está fazendo na Bela Rio, na casa da Lucélia. Terça-feira, nós estamos fazendo lá no Medinho, na casa da Luzia. Tem ficado muito boas as campanhas de oração. Sexta-feira, nós estamos na casa dessa jovem da Dilma. Então, vamos lá, estou
Feche seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus e fala para ele assim: a tua graça me basta. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha família nas tuas mãos. São as pessoas que eu vou encontrar agora. Eu creio que através da minha fé, eu creio na salvação da minha família. O Senhor me ensine a amar a minha família verdadeiramente. Antes de eu encerrar, eu quero dizer para vocês que no dia 11 de julho, a gente vai, dia 12, né? Dia dos namorados, dia 12, nós vamos fazer lá o encontro dos namorados, dia 12 de julho, lá em casa, para 50 casais. Tá? Eu sei que é uma data muito importante para os casais irem participar. O ano passado a gente fez coisa muito bonita, ficou maravilhoso. Né? Então, aquela pessoa que a gente vai ver o valor que vai dar para cada casal, né? E vai ser para vocês na próxima reunião, no próximo grupo de oração. Então, no dia 12 de julho, a gente vai ter lá em casa um momento para os casais. Tá, gente? Sebastião, você vê a cara de Sebastião? Ele já deve estar pensando assim: vou beijar. Então, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a